Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, ó. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar com vocês sobre ditaduras da América Latina. A gente não acabou a nossa ainda, mas no meio do planejamento a gente tem que falar sobre os nossos hermanos, não é isso? Então, primeira coisa, galera, vamos falar sobre a Revolução Mexicana. E eu vou te falar o seguinte, cara, eu coloquei no slide presidente por presidente até 1917, tá? Mas eu vou simplificar essa coisa para vocês. Então, o que você tem que saber? Primeiro, a Revolução Mexicana é uma revolução... Calma. Vamos começar pelo seguinte. Primeiro, nós temos uma ditadura desse cara chamado Porfírio Dias. Então, se você encontrar uma questão com o termo porfiriato, é exatamente a mesma coisa. Esse cara vai governar por 40 anos, como vocês podem perceber aqui, um ditador severo e totalmente ligado a capital americano, indústria americana e também uma base latifundiária totalmente favorável ao agronegócio, ou seja, a grande concentração de terras. Aí que está o grande problema. Concentração fundiária. Cara, escreve aí, Revolução Mexicana. Problema, concentração fundiária, porque a maior parte das questões sobre a Revolução Mexicana, um dos problemas alegados qual é? Concentração fundiária. Aí você vai ter uma porrada de presidente, galera. Você vai ter o Francisco Madeiro, você vai ter o Vitano Huerta, você vai ter, daqui a pouco volta, o Carranza. Cara, não precisa se preocupar com isso, que nenhum vestibular vai ficar te cobrando presidente, tá? O que você tem que saber é, quando a ditadura mexicana acaba e a república é proclamada, esses presidentes mexicanos vão ter que lidar com esses dois caras aqui. Emiliano Zapata e Pancho Villa. Esses são os brabos. Esses são os importantes. Então a Revolução Mexicana, anota aí, ela é uma revolução camponesa. E é uma revolução camponesa tipo o MST, que exige uma distribuição de terras, ou vulgarmente conhecido, reforma agrária, que é a imensa maioria das respostas. Cara, a Revolução Mexicana, a resposta é, geralmente é o seguinte, qual o problema? Concentração fundiária. Qual é a reivindicação de Zapata e de Villa? Reforma agrária. Então fica com isso na cabeça, porque é essa a grande parada. Porque se você ficar lá, o Vitorino Huerta favorece a burguesia americana, cara, uma doideira, é uma revolução complicada, ela é enjoada e não precisa vocês ficarem esmiuçando. É você entender o seguinte, dane-se as pessoas, tem uma ditadura e essa ditadura vai acabar virando uma república. Esses presidentes, uma hora falam mais para os latifundiários, outra hora falam mais para a burguesia. Mas o que importa é que você tem um movimento revolucionário dos camponeses. Ao sul, liderados por Emiliano Zapata, até hoje herói mexicano, respeitadíssimo, várias referências a Zapata. E ao norte, Pancho Villa, também muito respeitado, mas acho que o Zapata ainda tem mais moral, porque é o cara que vai desenhar o chamado Plano Ayala. Poxa, se eu estou te falando que é um movimento camponês,
o que prevê o plano Ayala? Uma política de reforma agrária, entendeu? Esses caras vão ficar, aqui a foto dos dois, Zapata e Villa, durante, 6 anos tocando terror no México, com seus bandoleiros, seu chapeuzão, suas pistolas, revólveres, lutando fortemente pela reforma agrária, contra a elite agrária, mas também contra a elite burguesa. Então, ao final, depois de tantos anos de luta, eles vão acabar, infelizmente, sendo assassinados por mercenários a mando dessa burguesia fundiária ou dessa burguesia industrial. E no final de tudo, em 1917, vamos voltar para cá. Em 1917, você vai ter então o exército mexicano falando o seguinte, cara, vamos dar um fim nesse troço. Aí o exército, chamado exército constitucionalista, ele vence a guerra civil, ele vence os camponeses, ele vence as forças fundiárias, estabelece uma democracia, não vira uma ditadura, e faz uma constituição colocando direitos civis para todos, liberdade partidária, divisão entre os poderes, liberdade de expressão, igualdade jurídica e uma coisa praticamente inédita na América, que é a reforma agrária. Olha lá, a Constituição de 17, feita pelos militares, confisca os latifúndios e vai fazer uma distribuição de terra. E aí você acalma o movimento camponês, que estava puto da vida, porque mataram o Zapata e porque mataram o Villa, para dar início no México essa série de presidentes que vão assumir a república e vão dar início ao que a gente chama de... Tadinhos, eles precisam de um lar. Adota Pet são animais de estimação super fofos que precisam ser bem cuidados. Tirar as pulgas, os machucados, limpar as patinhas. Agora com casinha personalizada pra brincadeira ficar mais realista. Ele é do Bradesco. No app Bradesco, você faz empréstimo em 3 cliques. Consórcio e investimentos. Tem até conta internacional. Facilita com o Bradesco. Ah, você também vale ouro. Assumir a república e vão dar início ao que a gente chama de a era do populismo. Eu te expliquei o que era o populismo quando eu falei com vocês de Vargas. Quem são esses líderes populistas? São homens carismáticos, que personificam a imagem de um pai e que têm um carisma muito próprio para manipular as massas. O populista, ele é o cara que vai fazer o necessário para chamar a atenção do povo para ele, para ter o amor do povo, para ter a gratidão do povo e dessa maneira ser eleito ou seus descendentes ou seus indicados por anos e anos e anos a fio. Então o México começa, assim como no Brasil, que a gente fala de JK, de Jânio Quadros, que são governantes populistas, você também vai ter no México esses mesmos presidentes com essas características de manipulação da opinião da massa para se colocar ali como o pai dos pobres. Ou, no caso da Argentina, da Evita Perón, a mãe dos descamisados. E aí a gente chega nesse aqui, ó, aqui os mais importantes. Perón na Argentina, Ibarra no Equador, Vargas no Brasil e esse cara chamado Lázaro Cárdenas no México. O Cárdenas, cara, ele é um populista, mas eu digo o seguinte, ele não é bem populista não. Para mim o Cárdenas é um governante com características de esquerda. Então assim, ele é um cara muito mais popular do que populista, se ligou? Ele era, lá na Revolução Mexicana, ele era um militar, ele era um capitão do exército constitucionalista, que vai participar de toda aquela doideira política que envolvia o México e que vai começar a ocupar cargos políticos até ser um dos mais importantes do Partido Revolucionário, PRI, e que vai conseguir finalmente chegar à presidência, se transformando no México, até hoje, em um dos presidentes mais amados da história do país, muito semelhante ao Getúlio Vargas. Aliás, o governo dele é muito parecido. Por favor, Renan. O governo dele, assim como o governo do Perón na Argentina,
são governos muito semelhantes ao governo Vargas, muito mesmo. Mas ainda digo mais, assim, o governo Vargas é um governo nacionalista. Vargas criou a Petrobras, a Eletrobras, a CSN, a Vale, o BNDE, tudo do Estado. O Cárdenas também. Mas o Cárdenas vai mais além. Então, tipo assim, o Cárdenas ele vai criar as leis trabalhistas, e aí ele vira o pai dos trabalhadores, assim como era Vargas. Ele vai controlar os sindicatos, implementando um corporativismo igualzinho de Vargas, ou seja, ele vai ser o grande intermediário entre o empresário e o trabalhador. Ele vai criar uma petrolífera estatal maior que a Petrobras, até hoje, a Pemex, Petróleo Mexicano, que vai ali explorar os grandes poços da Península de Yucatán. Agora, quando eu falo que ele é mais à esquerda do que o Vargas, é porque ele vai começar a fazer coisas de governo socialista. Por exemplo, ele vai nacionalizar ferrovias americanas, que ele considerava abusivas, que cobravam frete muito mais caro do que poderiam, que especulavam a porra toda. Ao nacionalizar a ferrovia, os americanos, opa, tá roubando minha propriedade. E ele vai ampliar a reforma agrária, porque a reforma agrária que foi feita em 17, anos depois, a falta de investimento, a falta de subsídio, o abandono a essas famílias camponesas vão acabar transformando a propriedade desses caras em propriedades falidas que vão ser novamente compradas pelos latifundiários. Então ele vai ampliar a reforma agrária, fiscalizar, subsidiar e vai virar o herói tanto do camponês como do trabalhador urbano, coisa que Vargas não foi. Vargas não era o herói do boia fria, Vargas não era o herói do sertanejo, Vargas era o cara do sindicato urbano. O Cárdenas não. Não é à toa que ele tinha uma ligação muito amigável com a União Soviética. Nunca fechou partido comunista, igual o Vargas fez. Nunca perseguiu lideranças de esquerda como Vargas fez. E ele vai transformar o México em um país de anistia, quer dizer, um país que vai receber revolucionários de várias partes do mundo e que no México eles não vão ser deportados, também não vão ser protegidos. Mas o México garante que vem lá. Por exemplo, o Trotsky foi lá pro México. Não lembra que eu te contei? Foi lá namorar a Frida Kahlo. Ele não vai prender o Trotsky e entregar para Stalin, porque o Stalin quer. Ele entende que o Trotsky é um revolucionário e o México vai receber de portas abertas. Um outro exemplo. Quando o MR8 no Brasil sequestra o embaixador americano, os prisioneiros que foram libertados no México. Entenderam a ideia? Não era mais o Cárdenas, obviamente, mas a ideia de que é um território de anistia permanece por todos esses anos. E não é à toa que o Cárdenas vai acabar recebendo o prêmio Lenin da Paz. É isso mesmo, existia o lado socialista do Nobel, que ele vai ser premiado por ser considerado um cara de grande luta, de conciliação social para o seu país e também para os países estrangeiros. É de Cárdenas uma palavra que irrita muito os Estados Unidos. É ele que diz o seguinte: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, assim, é um político de uma envergadura gigantesca e que tem o seu nome na história do México com toda certeza. Beleza? Entenderam? Agora vamos falar desse senhor chamado Juan Domingos Perón. Perón, ele era um rapaz de uma família de classe média alta da Argentina, teve uma educação de qualidade, acabou ingressando nas Forças Armadas, especialmente no Exército, vai conseguir se formar em capitão e conseguir ocupar cargos altos do Exército, e era um cara muito semelhante a Vargas. Esse aqui parece mesmo. Esse parece bastante. Inclusive, com uma certa admiração ao fascismo. O Perón chegou a viajar para a Itália e conheceu Mussolini. E viu lá como é que funcionava a Carta del Lavoro, viu lá como é que funcionava o Ministério do Trabalho italiano. E ele volta para a Argentina com muito dessas ideias, sabe qual é? Quando começa a Segunda Guerra Mundial, a Argentina vai sofrer
a primeira intervenção militar. Na Argentina, a coisa foi muito pior do que no Brasil. Eles sofreram 3 intervenções militares, 3, a gente só sofreu uma. Quer dizer, mais ou menos também, né? A intervenção de Vargas é uma intervenção militar também, então nós sofremos 2. Se contar o Estado Novo, são 3 também, mas enfim. E aí, assim como o Brasil, a Argentina vira uma ditadura durante a guerra, igual o Estado Novo, e o Perón vai ocupar vários cargos dentro dessa ditadura. O mais importante, que era o que ele mais queria, é o Ministério do Trabalho. E enquanto ministro do Trabalho, ele começa a fazer as mesmas coisas que Vargas. Ele cria uma CLT, ele cria um salário mínimo, ele vai dialogar diretamente com os sindicatos e começa a virar ali uma espécie de quê? De pai dos pobres, entendeu? Os militares não gostam disso, porque consideram qualquer medida trabalhista uma medida socialista. Quando a guerra acaba, também acaba a ditadura. Vamos lembrar? Com Vargas, lembra do paradoxo getulista? Nós fomos à guerra lutar contra ditaduras e agora vivemos em uma ditadura. A Argentina não vai à guerra, mas a vitória dos aliados, ou seja, a vitória da democracia, acaba pressionando os militares argentinos a também abandonarem o poder e convocar eleições. Os militares convocam eleições, mas vão prender Perón. Se ligou? E aí o Perón é preso por acusação de conspirações anti-Argentina, antipatriótica, enfim. E aí que entra muito fortemente a sua esposa Evita Perón. Evita, ela tem uma história de vida bem diferente do seu marido. Ela era do interior da Argentina, não me lembro o nome, não sei se era de Rosário, mas enfim, era uma cidade bem pobre. E ela era toda de uma família bastarda. A mãe dela era a segunda esposa de um fazendeiro muito rico e que sustentava 2 famílias, ou seja, o pai da Evita era bígamo, mas ela não era da família oficial. E aí quando o pai morreu, a mãe queria que os filhos fossem se despedir do pai. E a esposa não deixou. E aí foi uma briga danada, conversa com o prefeito, conversa com o padre, não sei o quê. E aí houve um acordo, falou, olha, os bastardos podem se despedir do pai, mas depois vocês vão embora da cidade. E a Evita contava isso com muito rancor, muita tristeza, porque ela foi lá, se despediu do pai dela, e depois a cidade inteira humilha ela, os irmãos e a mãe, escorraçando da família como se fosse um bando de leproso. Ela vai para Buenos Aires e vai ter uma vida muito difícil. Vai trabalhar quase sempre como faxineira, auxiliar de serviços gerais, até que ela começa a trabalhar como faxineira de uma rádio. E na época, a grande febre da América era a radionovela. Não tinha televisão. E ela adorava a radionovela, então ela ficava lá faxinando e escutando as atrizes e os atores, né, fazendo aquela coisa toda, pá. E aí ela, porra, olhando aquilo, pá, fascinada mesmo com o negócio. E um dia faltou uma atriz. E aí ela falou, poxa, deixa eu fazer o papel dela, eu só vou ler, tá. E todo mundo falou, vai lá, um dia só não faz diferença. E aí foi um sucesso. Carismática, tinha uma dicção perfeita, cantava muito bem. Começaram a dar mais umas pontas pra ela começou a crescer, e de repente virou uma diva. Virou a grande artista argentina, amada pela população. Imagina, uma Fernanda Montenegro, né? Hoje em dia, a Fernanda tá velhinha, tadinha, vocês não têm essa percepção do que ela foi alguns anos atrás. Mas assim, hoje eu não sei falar, tipo, não sei, não vou dar exemplo, comparar com ninguém no Brasil. Mas o povo amava ela. E aí ela casa com Perón, que era o ministro do Trabalho, que era amado pelo povo. Então o povo enlouqueceu, chipou esse casal. Quando o Perón foi preso, meu amigo, Evita vai à rádio e fala, pô, prenderam meu marido, porque ele fez por vocês, porque ele fez pelo povo. E aí, galera, grandes manifestações, solta Perón, e bababá. E aí os militares, já enfraquecidos, não tiveram outra alternativa a não ser soltar o cara. As eleições iam acontecer em 46, obviamente o que ele faz? Lança a candidatura. E obviamente ele foi eleito presidente da Argentina em 46. Repara que ele vai ficar quase 10 anos no poder. Se ligou? Olha que interessante, ele vai governar juntinho com Vargas aqui, ó. Vargas volta ao poder em 51
e eles têm têm características de governo muito semelhantes mesmo, tá? Primeiro, externamente, Vargas, ele não chegou a falar, o Vargas não chegou a utilizar o termo não alinhado, porque não existia. Vargas morre em 54. O termo não alinhado vai começar em 55. Mas o Perón já afirmava que a Argentina não tinha que se ligar nem aos interesses americanos e nem aos interesses russos. Então é uma política de não alinhamento. Isso incomoda os Estados Unidos. Os americanos não gostam do seu quintal, do seu hemisfério, que é a América, tá livre de sua influência. E ele começa a fazer um investimento pesado na indústria de base. Igualzinho Vargas. Siderurgia, metalurgia, represa, gasoduto. Mas diferente de Vargas, ele vai fazer algo mais sério ainda, que é nacionalizar, igual o Cárdenas. Estrada de ferro, companhia de eletricidade, água, luz. Essa política terceirista. O que é a política terceirista? De terceiro mundo. Quando ele nacionaliza isso, ele incomoda países como os Estados Unidos e Espanha, que tinham muitos empreendimentos lá dentro, beleza? Mas pro povo, ele era o cara. Tá gerando emprego, tá criando uma economia nacional, tá fortalecendo a economia interna e vai nomear Evita Perón como ministra do Trabalho. E Evita, mano, era a mulher, cara. A mulher fez uma porrada de coisa até que vai ganhar o apelido de mãe dos descamisados. Olha as semelhanças. Mãe dos descamisados. Ou seja, pai dos pobres. É muito semelhante. E esse era um casal que ainda é muito amado pela Argentina, amado pelos trabalhadores, amado pelos camponeses e odiado pela burguesia e pelos militares. Porque para eles era um casal que era populista, que fingia que fazia, mas não fazia, mas na verdade fez muita coisa assim. Aumento salarial, férias, indenização por tempo de serviço, auxílio-desemprego, fizeram uma nova Constituição, se ligaram? Ah lá, política de distribuição de renda, gerando aumento do consumo. Mas ao mesmo tempo que eles estavam realmente fazendo muito pelo trabalhador e estavam vendo uma Argentina em crescimento econômico, não dá para negar o seguinte, que eles gostavam, assim como Vargas, de perseguir a oposição. Posso dar um golinho, Renan? Então a Constituição que ele faz em 46 vai aumentar o poder do executivo, ou seja, o poder dele mesmo, e ele começa a sabotar partido de oposição, a caçar mandato de oposição, e obviamente ele vai acabar dando, como é que eu posso dizer, munição para os seus inimigos. Aí olha que interessante, ele bate tanto nos socialistas quanto nos capitalistas. É muito igual. Vou te falar uma coisa, eu não gosto de falar isso, ainda mais aqui no Pro Enem. Mas se tu pegar umas questões de Perón, riscar e botar Vargas, quase todas tu mata, porque é muito parecido, cara. O Vargas, ele é de esquerda? Não. Ele é de direita? Não. O Vargas é o quê? Ele é um nacionalista, autoritário interventor, igualzinho o Perón. E aí começam as lendas de que, essa é muito boa, tu chegava no gabinete da Evita, olhava para trás dela e tinha uma prateleira com vários potinhos de formol com os testículos dos opositores que ela matava, para tu ver o nível da parada. Então vamos lá. Quem são os grupos que odeiam a família Perón? Estados Unidos, obviamente. Então se vai existir os boinas verdes que estão espionando o Brasil com Vargas, também vai existir espião na Argentina, você não tem a menor dúvida. A burguesia, que não gosta desse nacionalismo. Na Argentina, como no Brasil, a nossa burguesia, ela ganha dinheiro em serviço. Entenderam a ideia? Transporte, transporte, mineração, gás, energia. Se isso é do Estado e a burguesia não pode servir ao capital estrangeiro, ela não ganha tanto dinheiro assim. E ela fica bolada. Quem está sempre fechada com a burguesia? Os militares. Exército, burguesia e Estados Unidos. É a tríade da direita. Show? Só que o Perón e a Evita ainda vão aprovar a lei do divórcio. Não para eles, mas achavam que era justo
que as pessoas pudessem ter o direito de separar, que era proibido. Aí eles ganham mais uma oposição, que é a igreja. Entenderam a ideia? Bom, o golpe militar estava ali, meu irmão, preparado. Mas a Evita era muito forte. A Evita ela tinha um carisma muito grande, um apoio popular muito grande. Então, se os militares tomassem o poder com a Evita, podia dar merda. E a Evita desenvolve um câncer. Um câncer de útero, uma coisa terrível. Quando descobriram, já estava em metástase, já estava espalhado. Então, assim, ela não teve chance. Muita gente diz que ela pode ter desenvolvido não só o câncer, mas nas inflamações do próprio Perón, então a gente não sabe. E a doença da Evita vai criar uma comoção popular na Argentina que a gente nunca viu. Cara, ficavam milhares de pessoas embaixo da Casa Rosada com a velhinha rezando todo dia para Evita. E aí um dia ela chega muito debilitada na sacada e canta uma música. Não chores por mim, Argentina. Tem um filme sobre ele, não gosto não, porque, pô, é a Madonna, né? Aí a Madonna vai lá e canta Don't cry for me, Argentina. Pô, pelo amor de Deus, tá de sacanagem, pô. Vai colocar a Evita falando inglês? Mas quem quiser ver, vai lá. E aí quando a Evita morre, os militares tomam o poder. Cara, os caras eram tão filhos da mãe, tão mal paridos, que eles não deixaram nem mesmo enterrar a Evita. É sério, ela foi embalsamada e o corpo dela foi acompanhado, quer dizer, o corpo dela acompanha Perón pelo exílio. Porque o cara vai ficar em exílio 20 anos em exílio. Ele foi para Espanha, ele foi para tudo que é lugar com o corpo da Evita, embalsamado. Olha que doideira. 20 anos da segunda ditadura militar argentina, olha que loucura, de 55 até 75. E aí, quando a ditadura acaba, Perón volta. Aí, finalmente, ele enterra a Evita e ele volta casado com uma outra mulher, chamada Isabela, apelidada de Isabelita. Ele se candidata, ele, obviamente, vence as eleições e Isabelita não era ministra do Trabalho, era vice-presidenta dele. Show? E ele morre. Ele vai ter um câncer de pulmão e quando ele morre, Isabelita assume. Mas em 76, né? 75 a eleição, é o final da Guerra do Vietnã. Foi a crise internacional do petróleo em 73, a segunda em 76. Ou seja, meu irmão, o mundo tava maluco pra cacete. E os militares viram a oportunidade de voltar ao poder mais uma vez. Encontraram uma presidente frágil, sem apoio popular, um Perón morto, apoio americano mais uma vez, porque depois da Guerra do Vietnã, os americanos voltam a fortalecer as ditaduras e os militares argentinos tomam poder pela terceira e última vez. Repara, galera, que na década de 70, a América inteira entra em ditaduras militares. O Brasil já estava desde a década de 60. Tirando o Suriname e as Guianas, que nem são da América, né? Porra, são países estrangeiros na América. E aí começa uma das ditaduras mais sanguinárias de todas. Esse cara aqui, meu irmão, pensa no maluco ruim. Pensa no maluco cruel. O nome dele é Rafael Videla. Só que diferente do Brasil, essa ditadura argentina não teve a mesma boa vontade americana. Porque quando os brasileiros, os militares tomaram o poder, em 64, os americanos estavam como? Aí, meu irmão, foi pá, Vale não, desculpa, você é com Vargas. Hidrelétrica de Itaipu, Ponte Niterói, Transamazônica, Colombo Salles, usina nuclear, milagre econômico, pá. E aí em 73, 74, começa o declínio. Se os militares argentinos entram em 76, esse modelo brasileiro de abertura total ao capital estrangeiro, que é o que eles defendem, já não vai ter o mesmo efeito. Mas eles tentaram. Vão implementar um desmonte total da lei trabalhista, beleza? Tipo assim, ó, não tem salário mínimo lá, para atrair as empresas estrangeiras. Só que essas empresas estrangeiras já não estão mais muito afim de vir para a América por conta da instabilidade, por conta da pobreza e principalmente da falta de poder aquisitivo dos trabalhadores que não vão conseguir comprar o que a empresa vai fazer. Então você vai ter uma estagnação econômica. Esses rombos financeiros da Argentina vão tentar ser suprimidos, né,
por uma dívida, quer dizer, por empréstimos estrangeiros, que vai quadruplicar a dívida externa argentina em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. A Argentina, cara, ela era, tipo assim, o grande país da América Latina, muito mais que o Brasil. E foi nesse momento que os militares destruíram a Argentina, destruíram a economia. E o país começa numa onda de desemprego, de falta de consumo, de estagnação econômica, e aí, cara, os movimentos sociais começam a se fortalecer. Operários, estudantes, socialistas. E o Videla começa a matar, matar e matar. Cara, a Argentina, ela tinha uma prática, os militares, muito pior que no Brasil. O Brasil acontecia também, mas era muito menos, tá? Que era o desaparecimento dos cadáveres. Eles não davam os cadáveres para suas famílias. Então você vai ter o desaparecimento de mais de 20 mil pessoas. Ao todo, para tu ter uma ideia, o Brasil sofreu 21 anos de ditadura. Entre mortos e desaparecidos foram 8 mil pessoas, tá? A Argentina é uma ditadura de 5 anos. Morreram 30 mil pessoas. 30 mil em um país muito menor e muito menos populoso. Então lá, meu irmão, a coisa foi muito feia. Os militares argentinos, eles olhavam muito para o Brasil. Olhavam muito para o que a gente fazia. E eles viram que em 70, quando o Brasil foi tricampeão mundial na Copa do Mundo, a popularidade dos militares foi lá em cima. E em 76, aliás, em 78, era a Copa da Argentina. E aí, meu irmão, o Videla falou, a gente vai ganhar essa Copa, custe o que custar. É uma das Copas mais roubadas da história, mano. Ó, vou só contar as oitavas, tá? As oitavas de final, elas eram assim, você tinha um grupo de 4 aqui e um grupo de 4 aqui. Todos se enfrentavam nesses dois grupos, saíam os dois finalistas, se ligou? No grupo da Argentina caiu o Brasil, que era uma das melhores seleções do mundo. Já tinha tido um gol anulado do Zico na fase de grupos. Olha, o cara cobrou escanteio aos 44. Primeiro tempo, eu acho. Pá! Zicão veio, coisa que não era dele. Chegou aí, tum! Cabeçada, golaço. Não valeu. Tava impedido? Não. Foi pênalti? Não. Foi falta? Não. O cara acabou o jogo. Já viu acabar o jogo no escanteio? Acabou. E quando acabou. Pô, pelo amor de Deus, cara. O branco bebeu água e ficou tonto. Só roubalheira, mas beleza. Aí foi Brasil, Peru, Áustria e Argentina. A ideia era todo mundo jogar contra todo mundo. Beleza. O Peru, uma seleção incrível, a melhor geração da história do Peru. Aí Brasil e Argentina jogaram, empataram. Brasil ganhou do Peru, a Argentina ganhou da Áustria. E no final era o seguinte, os dois países, as seleções iam entrar todo mundo junto. A Argentina e o Peru iam entrar num estádio e ao mesmo tempo Brasil e Áustria. Tem que ser o jogo ao mesmo tempo para não ter interferência. Acabou a luz no estádio da Argentina. Poxa, que parada, né? Ao acabar a luz no estádio da Argentina, o Brasil jogou. Ganhou de 3-1 da Áustria. Ou seja, o saldo de gol do Brasil era de 5. Para a Argentina se classificar, ela tinha que fazer 6-0. A luz volta quando? Quando acaba o jogo do Brasil. Porra, que coincidência. E a quanto foi o jogo? 6-0. O goleiro do Peru era argentino. Depois você vai no YouTube e bota os gols pra tu ver. Era um... Pô, isso é ridículo. A coisa foi tão ridícula que quando a seleção peruana volta pro país, os torcedores pegaram moeda e jogaram nos jogadores. Querem plata, erro de puta. Toma plata, vai jogando nos caras. Tipo assim, seus filhos da mãe, vocês se venderam a Copa do Mundo, tá ligado? E aí o Videla vai ser campeão, a Argentina é campeã, e ele passa a faixa pro segundo ditador, chamado Galtieri. Mas quando você entra na década de 80, a coisa estava completamente estagnada. E o Brasil já tinha começado o seu processo de reabertura. O Brasil já tinha começado as diretas já. E tudo que acontece aqui influencia lá. Muito. Então os argentinos continuaram dizendo, cara, não, a gente não come Copa do Mundo. Aí a ditadura inventa mais uma coisa para manter a popularidade do governo. Se não é mais o futebol, é a guerra. A guerra, professor, por favor, Renan. A guerra, galera. Porque existem as ilhas bem em frente à Argentina, chamada Malvinas.
pelos argentinos, que são ocupadas pela Inglaterra desde o século XIX. E na Inglaterra eles chamam de Falklands. Os argentinos são, com toda razão, boladaços com essas ilhas não pertencerem a eles. É tipo assim, Fernando de Noronha não é nosso, sabe qual é? Apesar que nem se compara, essa porra só tem pinguim, leão marinho e gelo, e orca. Mas é ilha. E aí, cara, os argentinos sempre reivindicam a devolução desse território, sempre reivindicam a devolução desse território, e aí a Inglaterra caga. Qual é o argumento da Inglaterra? Ela vai e faz plebiscito. Vem cá, população das Malvinas, vocês querem ser ingleses ou argentinos? Tu acha que os caras querem ganhar em libra ou em peso? Porra, todo mundo fala, nós somos ingleses. Mas é sacanagem. E aí, de repente, o governo argentino resolve invadir as Malvinas. Invadiram. O que eles pensaram? Primeiro, que a Inglaterra não fosse se importar tanto, tá ligado? E segundo, quem apoia muito a ditadura argentina? Os Estados Unidos. E os americanos iriam apoiar a Argentina. E a popularidade ia ser muito grande. Você vai na Argentina, cara, tem vários cartazes. Las Malvinas son nuestras, Las Malvinas son argentinas, e aquela coisa toda. Só que eles se esqueceram que quem governava a Inglaterra naquele momento era Margaret Thatcher, que tinha um apelido, Iron Lady, a Dama de Ferro, que estava fazendo um processo neoliberal que a mulher cortou até o leite na creche das crianças. Odiada pelos trabalhadores, pelos sindicatos, pelos carvoeiros, e a popularidade dela lá embaixo. Quando a Argentina invade as Falklands, porra, pra Margaret Thatcher foi tipo assim, é a minha oportunidade de levantar a minha popularidade. Aí existe um diálogo muito bom. O embaixador americano chegou lá conversar com a Margaret Thatcher. E aí foi lá, Margaret Thatcher, vem aqui conversar com você sobre as Falklands. Ela, tudo bem, então, pô, será que... Primeira-dama, primeira-ministra, vale a pena declarar guerra por conta de umas ilhazinhas no Atlântico? Fala sério. E a Margaret Thatcher olhou pro embaixador americano e falou assim, então eu te pergunto, valeu a pena ir à guerra por umas ilhazinhas no Pacífico? Pearl Harbor, lembra? Eu quero apoio americano, assim como nós demos apoio para vocês. E aí os Estados Unidos fala, Argentina, porra, quero te apoiar, mas contra a Inglaterra, I'm sorry, your problem, man. A Argentina fala, a Margaret Thatcher declara guerra à Argentina, vai à BBC e diz o seguinte, em 3 semanas estarei tomando chá nas Falklands. Ou seja, tirou a Argentina pra nada. Meteu essa, em 3 semanas eu vou estar nas Falklands tomando chá. Ela meteu essa. 3 semanas depois, tava a mulher nas Falklands tomando chá. A Argentina nunca teve chance. Foi o atual príncipe Charles, ele foi pra guerra, quer dizer, ele foi pra guerra, foi num porta-avião chamado Invincible, e pá, e aí o patriotismo inglês, e aí, pô, irmão, a popularidade da Margaret Thatcher, foi lá em cima, era tudo que ela queria. Não tinha a menor chance, irmão. Chegou lá os ingleses com os caras, os malucos vinham com mais roupa térmica, desembarcavam no mar, vinham nadando, chegava de fuzil. Qual a chance da Argentina? Um míssil Exocet, que vai, meu irmão, bombardear. Não que os argentinos até deram gás, afundaram um navio inglês. Mas foi só. Sobrou até pra gente, porque teve um babaca de um piloto inglês. Ele tava vindo aqui. O que os pilotos ingleses tinham que fazer? Tinham que dar a volta, porque isso aqui tudo, é espaço aéreo brasileiro. Se ligou? Pra chegar nas Falklands. Aí teve um piloto que falou assim, vou cortar por aqui mesmo, pô. Brasil, fuck Brasil. E aí ele invadiu nosso espaço aéreo. Na hora, pum, alarme. Saiu aqui do Rio de Janeiro, do Galeão, 2 caças. Os 2 pilotos, acho que eles falaram assim, caraca, a gente tá numa operação militar. O que tá acontecendo? A gente, porra, no Brasil. E aí eles foram e sobrevoaram o centro do Rio de Janeiro bem baixinho, tá ligado? Pra te mostrar assim, olha o que a gente tá... E explodiram os espelhos dos tetos do Rio, cara. Tipo assim, os caras passaram
E aí as janelas, já fizeram merda. Mas chegaram lá, emparelharam e falaram, olha, você tá em território brasileiro, acompanha a gente ou você vai ser abatido. Aí o piloto inglês, Mayday, tem uns brasileiros aqui, nem sabia que eles tinham avião. O que a gente faz? Pô, agora você desce com os caras, pô, a gente não tá em guerra contra o Brasil. E aí, desceram aqui no Galeão, na área do governador, e aí foi a imprensa brasileira tirar fotos, ficar igual o Top Gun, tipo assim. Pá, e o piloto inglês lá, e aí confiscaram o avião até a guerra acabar. Quando a guerra acaba, isso aqui, o soldado inglês, né, Malvinas não, Falklands, os britânicos chegando, equipadaços, olha lá, a mulher aqui, Iron Lady, tá nas Malvinas, olha lá, tirou foto nas Falklands, tomou chá, tirou onda com a cara da Argentina. Aí é o fim, né, galera? Aí não tem mais o que fazer, tipo assim, agora os militares ficaram envergonhados, foi uma guerra inútil, perderam dinheiro pra cacete, e aí, cara, greve geral, e eles tiveram que devolver o poder. Assinaram uma lei de anistia, igualzinho o Brasil, igualzinho mesmo, tá ligado? O general Bigoni faz uma lei de autoanistia dizendo, olha, não vai ter investigação por crimes militares nenhum. E aí é eleito Ricardo Afonso em 83, beleza? E a junta militar é dissolvida. Mas em 85, você vai ter um promotor argentino que vai ter a coragem que nenhum promotor brasileiro teve. De falar, meu irmão, morreu muita gente, tem uma porrada de mãe, uma porrada de vó que não viu os filhos, e é uma comoção internacional, e os militares vão ter que responder por isso. Então ele abre um processo na Suprema Corte para derrubar a lei de anistia, e em 85 começa a processar os militares e colocar os caras no banco dos réus. E no final, por muita ameaça, muita coisa, ele consegue condenar esses caras, especialmente o Videla, o cara que eu te mostrei aqui, o de bigodinho, tá ligado? O Videla, esse aqui é o Galtieri, vai morrer na cadeia também. Mas o Videla pegou perpétua, esse maluco. Morreu em 2015 ou 14. Morreu agora há pouco, né? Deve ter menos de 10 anos, digamos assim. E qual foi o grande movimento, que esse é muito importante para vocês? O movimento das mães da Praça de Maio. Simplesmente, cara, chegaram essas mães, sentaram na praça com a foto dos filhos. Onde estás? Onde estão nossos filhos e onde estão nossos netos? Porque muitos desses filhos, que eram jovens, tinham seus filhos também, que desapareceram. E aí um fotógrafo tirou uma foto de uma menina, e aí a foto foi publicada, um casal viu a foto e falou, cara, essa menina aqui é filha do nosso vizinho. É ela, tenho certeza. Denunciaram pra polícia. A polícia chegou lá e falou, qual foi? Aí o cara falou, não. Ela foi entregue pra gente pelo exército, eu sou capitão, e descobriram uma rede bizarra. Tipo assim, os militares matavam os militantes e pegavam seus filhos recém-nascidos ou crianças e entregavam para jovens famílias militares criar. Então você tinha milhares de crianças que foram criadas por pais não biológicos sem a consciência disso. Olha que crueldade. Então, quando esse caso ficou famoso, de repente começou a surgir uma porrada de mãe, uma porrada de mulher se reunindo nas mães da Praça de Maio, dizendo assim, onde estão os nossos desaparecidos? Onde estão nossos filhos? Onde estão nossos netos? E isso vai alimentar ainda mais o enfraquecimento dos militares, se ligaram? Porque os caras simplesmente desapareciam com os corpos. O Videla, ele foi interrogado por anos. Toda vez que ele dava uma entrevista, o repórter perguntava, seja quem fosse, onde é que estão os corpos dos estudantes? Eu não lembro o nome tem o nome, né? Onde estão os corpos dos estudantes? Eram 50 estudantes que nunca foram encontrados. Eu não sei. Anos, desde 85. Aliás, eu indico muito para vocês o filme da Netflix, 1985. Exatamente sobre isso. Quando o Videla estava morrendo, tipo assim, já em estado... Estava bem, ciente. Mas não sei se ele estava com câncer, não lembro qual era o problema, mas ele ia morrer. E aí um jornalista lá falou assim, Videla, onde estão os corpos dos estudantes?
Caixa 50 com Binter. Como? Vai lá. Caixa 50 com... Rua 50 com 20. O Júnior falou, cara, o cara falou. Ligou pra falar, o cara, ele deu o endereço aqui. Foi a polícia, foi lá no terreno baldio. Desenterraram, tava lá os 50 cadáveres. O cara, no final da vida, começou a abrir o bico, mano. E aí, meu irmão, apareceu um monte de gente morta. Bom, a ditadura argentina só não é pior do que a ditadura chilena, que eu converso com vocês em um outro momento. Valeu, pessoal. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.